Olá, hoje vamos conversar de esportes e jornalismo. Meu convidado de hoje, natural de Sapiranga, filho do seu Giovanni e da dona Neila, é formado em jornalismo pela Universidade Fevale há 10 anos, com pós-graduação em gestão esportiva. Trabalha em diversas áreas, apresentação de TV, em rádio, jornal impresso e assessoria de imprensa. Trabalhou na AGECOM, Fevale, núcleo de rádio e TV da Fevale, na imprensa da Prefeitura de Novo Hamburgo, na revista Expansão, jornal NH, imprensa do Esporte Clube Novo Hamburgo. Possui empresa própria, a GH Comunicação, e desde abril é apresentador do programa Esporte na TV da Vale TV. Tem 2 menções honrosas no Prêmio Ari de Jornalismo em 2015 e 2016 e foi terceiro lugar Prêmio de Jornalismo da Operação Golfinho em 2014. Participou de coberturas históricas, como a jornada da dupla Grenal em Libertadores da América, Brasileirão, Copa do Brasil, Gauchão, foi setorista do Noia no ano do título gaúcho de 2017. Foi setorista da Vôlei Sul na Superliga Masculina de Vôlei de 2015 e 2016 e participou das coberturas da Copa América 2019 e eliminatórias da Copa 2018. Tem em seu currículo entrevistas com ídolos, como Bernardinho, Bolívar, D'Alessandro, Roger Machado. Hoje temos uma conversa de peso com Gustavo Henrique Hennemann. Meu querido amigo Gustavo Hennemann, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Tudo bem, Rodrigo? Muito obrigado pelo convite de estar aqui. A gente poder falar um pouquinho mais da carreira, né? Já fez um breve resumo aí do que tive aí durante esses 10 anos, né, de formado em jornalismo. Até antes já tinha começado estagiando, né, voluntário até mesmo na Universidade Fevale. Estou aqui para falar um pouquinho contigo. Tá acostumado a dar entrevista? Não. Dificilmente, como é que né? É essa posição, hein? Tu é um cara muito tímido, é? Eu era bastante. Agora não tanto, né? Porque o cara, né, tem uma certa experiência. Foi traquejando. Então a gente vai indo devagarinho, a gente vai melhorando com isso, né? Mas não estou acostumado a dar entrevistas, não. Até poucas experiências eu tive e essa é uma delas, né? Eu me lembro de ti apresentando programas de web TV no Grupo Sinos. Sim. Super desenvolto e tal. Quando eu vi que tu era muito tímido quando era pequeno, me surpreendeu bastante. Eu era bastante introspectivo, assim, claro que quando a gente tem uma certa intimidade com as pessoas, em casa, família, as coisas se tornam mais fáceis, né, com os amigos e tal, mas, claro, quando foi para apresentar, ir para a universidade, era diferente, né, tanto é que, na verdade, eu não comecei com jornalismo na Fevale, né, eu comecei em 2007 com engenharia química. Olha só. Nada a ver com a coisa, né? Então, eu comecei com a engenharia química na Fevale lá. E daí, então, depois eu parei, né? No 4º semestre, mais ou menos. E passei para o jornalismo em 2009. Por que o jornalismo? Eu sempre gostei de rádio, né? Gostava muito de narração, gostava muito disso, né? Esporte? De esporte. Futebol, sempre gostei muito, voleibol. Nossa, de vôlei nem se fala, porque eu joguei vôlei quase toda a minha vida, né? Então, a família, né, os primos jogavam também, me ensinaram quando eu era menor. Mas gosto de todos os esportes, na verdade. Tanto é que eu gosto de estudar, às vezes, até as regras para poder estar inteirado, para poder fazer as entrevistas que eu faço até aqui na Vale TV, né? Então, é bacana de poder aprender sempre com quem vem aqui para dar entrevista para a gente e buscar mais sobre os esportes que a gente tem por aí, né? E quando é que tu assumiu que o jornalismo era a tua caminhada mesmo, hein? Foi mesmo quando eu entrei na AGECOM da Fevale, na Agência Experimental de Comunicação, né? Comecei a trabalhar com blogs, enfim, naquele mesmo ano lá como voluntário eu entrevistei o Rafael Sobes na Fevale, que ele foi participar de uma aula de fisioterapia lá, enfim. E ali eu comecei a gostar bastante, né? Tu viu que era o teu negócio? Era o que eu queria, né? E depois eu tive a oportunidade de estar sendo estagiário do núcleo de rádio da Fevale com o Marco Santuário, que é o curador do Festival de Cinema de Gramado, né? Que foi quem me deu a minha primeira oportunidade, assim, realmente como estagiário, né? Um primeiro emprego, digamos assim, né? E um craque do jornalismo. Sem dúvida, né? E depois, claro, com indicação dele, da Bruna Provenzano, para ir para dentro da assessoria de imprensa da Prefeitura de Novo Hamburgo. Né? Ali foi um período também bastante importante de crescimento, né? Trabalhei na época da Prefeitura do Tarcísio Zimmermann, aqui em Novo Hamburgo.
Aprendi bastante com o Robson Nunes, né, que era o gerente de jornalismo naquela época. Então, bem importante essa passagem também na prefeitura, né? Aprende a escrever, né, na verdade, porque antes eu era de rádio e TV. Fui para lá para assessoria e aprendi a escrever, digamos assim, mais, né, nesse sentido. Que é a grande parte da tua trajetória. Sim. Escrever. Que aí eu parti para isso, né? Parti para o jornalismo escrito, né? Depois dali saí da imprensa da prefeitura, fui para a revista Expansão. Antes de me formar, eu passei cerca de 9 meses, 10 meses dentro da revista Expansão. E teve essa transição. Me formei e consegui meu primeiro emprego carteira assinada, que foi dentro do Grupo Sinos. E aí, tanto na Expansão quanto logo que tu entra no Grupo Sinos, é jornalismo geral. Jornalismo geral. Claro que na Expansão eu tinha, naquela época, a Expansão ainda trabalhava um pouco com esporte, né, um pouco mais com esporte. Fiz entrevistas com o Rogério Minotauro, né, do lutador de UFC, MMA. Também estive na cobertura da inauguração da Arena do Grêmio, né, isso lá em 2012, final de 2012, né. O gramado da arena ainda levantava para cima, né? Eu lembro direitinho do Luxemburgo saindo fora para não levar um tufo na roupa dele, né? Na beira do campo. Faz parte, né? Tava tudo ainda inacabado, né? Não estava pronto, mas resolveram inaugurar naquela época. Um areião, né? Isso, tava um areião, exatamente. Então, isso me credenciou, né? Esses eventos também. Eu já gostava um pouco mais do esporte, já gostava antes. Fui lá para o jornalismo do Grupo Sinos trabalhar com geral. Entrei como freelance, fiquei 3 meses de freela. E daí depois disso engatei em geral o site, fiz cobertura de praia, passei 3 meses no litoral. É bacana a cobertura de praia? É bacana. Eu passei 3 meses no litoral, né? De dezembro a março. Mas trabalha bastante também. Nossa, um clima diferente, Sim. né? Um lugar diferente, fora da redação e tal. Exatamente. Mas é diferente, é gostoso. É bacana, assim, tu conhece muita gente, né? Tu consegue interagir com muitas pessoas, faz muitas amizades também com o pessoal do jornalismo da capital que vai para lá, né? O pessoal fica às vezes no mesmo hotel. A gente passou esses 3 meses em hotel, né? Eu tinha uma facilidade porque eu sempre veraneei em Nova Tramandaí, Então a gente estava naquela minha zona ali, que eu conhecia praticamente tudo. Meu pai morava lá. Né? O pai morava em Tramandaí, então facilitava. Ia na casa dele, até levava as roupas para lavar lá, facilitava bastante coisa. E daí, então, essa parte de cobertura de praia foi bem importante também, que depois até gerou nesse prêmio de jornalismo que eu tive junto com o Marcelo Kervald, que depois saiu do Grupo Sinos, foi para Zero Hora também, né? Quando é que começou a ter dedicação ao jornalismo esportivo dentro do grupo? Foi em 2014, logo quando teve a Copa do Mundo aqui, eu fiz algumas coberturas da FIFA Fan Fest em Porto Alegre. E aquilo ali, o pessoal viu que eu poderia contribuir e eu já estava fazendo meio que um estágio, assessoria de imprensa na UJR Futsal, aqui também em Novo Hamburgo. E aprendi a escrever um pouco mais também sobre esporte. E isso me credenciou a estar indo para o jornalismo esportivo lá dentro do grupo depois da Copa. Então, ali por agosto de 2014, eu iniciei no esporte e fui até ali o início da pandemia, né? Que daí na pandemia eu... 8 anos dedicados ao esporte. Praticamente isso. Jornalismo esportivo na veia há 8 anos. Sim. Conheci muita gente bacana, assim. Levo muitos amigos dentro do esporte por Pois causa disso. Mas dessa relação da cobertura, tanto esportiva quanto de outros eventos, né? O pessoal fica dizendo assim, que legal, tu estava lá na FanFest, tu estava lá 3 meses no Litoral Norte, tu estava lá nos eventos, N eventos, Sim. Superliga de vôlei tu fez com o Vôlei Sul. Sim, fui a São Paulo no lançamento de Superliga. Libertadores. Libertadores, cobertura da final de 2017 também. Lá em... Não, lá não. Lá quem foi o Bruno Colombo, que era nosso colega também do Grupo Sinos. Mas em Porto Alegre estava aqui, sim. dentro do campo, atrás da goleira? Estava nas cabines de imprensa, né? Depois na coletiva a gente acompanhou também. Então, tudo isso é sempre muito massa. O pessoal olha assim, eu quero participar disso. E querem sempre um crachá de imprensa que entra em qualquer lugar, né? Aquela coisa toda. Mas, de fato, tu tá lá trabalhando, né? Sim, sem dúvida, né? Qual é o limite, assim, de estar num lugar massa, num lugar legal, num espaço bacana e aquilo ali ser, na verdade, para ti, o teu negócio, né? Sim. Eu vejo como uma emoção muito grande de poder estar ali fazendo esse tipo de coberturas, né? Antes o cara, querendo ou não, eu não posso
dizer aqui que o jornalista sempre vai ter um time, né? Isso vai torcer sempre, né? Claro que eu não vou dizer qual é o time que eu torço aqui, porque eu vou dizer que eu torço para o Novo Hamburgo, né? Mas a gente sempre tem a preferência, mas quando a gente é jornalista, a gente é profissional. Então, a gente está lá dentro, a gente vai trabalhar nesse sentido, mas é uma emoção muito grande ver. Um dia eu estava na arquibancada e depois eu estava torcendo, eu estava trabalhando, escrevendo a matéria que essas pessoas iriam ler no outro dia. Então, isso é muito bacana. Tu saber traduzir o sentimento do que estava acontecendo naquele dia, tu vê depois numa página de jornal, tu vê na TV, tu vê no rádio, enfim. Então é um viver e um curtir diferente aqui. É, bem diferente, mas é muito legal, assim, sabe? Uma adrenalina bacana, tu fica nervoso também, que nem o torcedor, às vezes, sabe? Tu entra junto, tá torcendo pro time daqui, a gente tem esse bairrismo, né? Não Sem adianta. dúvida. A gente vai acabar, tanto para Grêmio quanto para Inter, a gente vai acabar fazendo isso, não tem, Acaba né? torcendo pelos dois? Claro, sem dúvida alguma. Quanto melhores forem, Exato. mais lido tu vai ser, mais vai vender Isso. jornal, mais vai vender Sem TV. dúvida, o pessoal vai gostar de ti, vai ver teu trabalho, né? Tu vai ter essa visibilidade, isso é muito legal também, né? Poder o pessoal depois, tu é gremista, não, tu é colorado, né? O pessoal não sabe, então que bom, né? O trabalho está sendo bem feito. Ô, Gustavo, tu já vem de uma geração que nasceu na internet, Sim. né? Fazendo jornalismo desde 2009, estávamos falando aqui, já vivendo esse ambiente desde aquele momento, já pegando um divisor de águas da faculdade, da academia, de começar a preparar mais o pessoal para dentro desse outro universo. E também a diferença da profissão em si, né? Porque antigamente o pessoal se preparava para ir trabalhar numa redação. Sem dúvida. E tu já nasceu fazendo assessoria de imprensa, já nasceu trabalhando com uma agência experimental como é a GECOM, né? Que cuida de marcas e de projetos como um todo, né? Sim. Olhando para todos os lados do balcão, colocando assim, né? Tem muita gente que ainda ficou para trás, hein? Eu acho que tem muita gente que talvez precisou trabalhar em outras áreas para poder pagar até mesmo faculdade, enfim, e não teve essa possibilidade de estar trabalhando dentro do jornalismo, né? Ou precisava, porque o jornalismo a gente sabe que às vezes ele é bastante complicado, concorrido, né? Para tu entrar no mercado realmente, e tem que ter muita dedicação, gostar muito do que tu faz, né? Então, eu acredito que teve algumas pessoas que por não experimentarem tudo que poderia dentro do jornalismo, podem, não digo ficar para trás, mas ter uma certa dificuldade um pouco a mais de encarar o mercado que tem hoje. No meu caso, eu sempre tive curiosidade de experimentar todos os lados, né? Do rádio, da TV, da assessoria, do jornal impresso, agora com gerenciamento de redes sociais também, porque cada dia a gente aprende uma coisa nova. Também faz isso, né? Também faço isso. Então, isso acaba tu aprendendo todo dia uma coisa nova, porque tu vai ter que te atualizar. Mas eu acredito que... Tu estava preparado para ser empresário também? Não exatamente. A faculdade ainda não prepara para isso exatamente. Tem as cadeiras, disciplinas, mas não te prepara para isso, né? Te prepara para trabalhar, para ir para o mercado, assim, na questão teórica, né? Na prática é bem diferente algumas coisas. Porque antes, minha opinião, né? as pessoas ficavam presas a um salário. E a Sim. maior parte dos jornalistas ganhava o piso do interior. E continua sendo assim, né? Dependendo. Mas hoje não tem mais nem redação, porque o pessoal trabalha, as redações cada vez mais enxutas. E home office, né? E os empregos também precarizados. Sim, né? sim. A gente compreende bem essa relação de trabalho, dadas as dificuldades da comunicação e a bagunça da mídia como um todo. Né? Sim. Agora, esse universo diminuindo, se abriu uma outra oportunidade de tu ir lá e construir o teu salário. Sim, exatamente. E ter a tua assessoria de imprensa é mais ou menos isso, né? Sim, sem Tá dúvida. precisando faturar mais, vai lá e fecha mais um contrato, Sim. amplia um contrato com o Trabalha cliente. bastante também. Então, qual é o limite disso, né? Do trabalhar bastante, do faturar mais, do daqui a pouco ter alguém junto contigo na tua organização, Sim. te apoiando, né? Um estágio, alguém iniciando também uma carreira, ou um colega como associado. Eu gosto muito dessa questão de trabalho em conjunto, em equipe, né? Sem dúvida alguma. Por enquanto eu não consigo ainda ter um funcionário, mas é a minha ideia, um funcionário ou um colega trabalhando, um sócio, enfim. Ainda não estou nesse estágio para conseguir ter isso, né? Mas a minha ideia é sim poder daqui a pouco empregar pessoas e até mesmo ensinar o que eu aprendi dentro do jornalismo para poder formar bons profissionais, sem dúvida alguma. A minha ideia é isso, né?
Claro que pode ser que demore um pouquinho ainda, porque a gente vai batalhando para conseguir até mesmo se equipar, porque não é fácil, né? Hoje em Qualquer dia, equipamento é caro. qualquer equipamento é caro, a gente sabe da questão dos impostos aqui no Brasil também, isso aumenta e encarece muito. Então, tudo isso a gente vai se organizando, buscando novos clientes, captando novas empresas para fazer assessoria, enfim. E eu trabalho também com assessoria esportiva fora, né? Faço a MC Tubarão aqui de Campo Bom, também o pessoal da Associação Gaúcha de Voo Livre de Sapiranga. Então, essas pessoas que eu estou atendendo no momento. E claro, já atendi outros, né, outros segmentos aqui, mas o meu foco realmente é poder trabalhar no esporte e, quem sabe, ajudar essa gurizada que quer entrar no jornalismo esportivo, porque às vezes a gente chega na faculdade, eu quero ser jornalista esportivo. Cara, é melhor tu passar por todas as outras áreas antes de fazer o jornalismo esportivo, porque no jornalismo esportivo tu engloba todas. Economia, política, até mesmo geral, por que não? Mas tu vai ter eleição em clube, tu vai ter que saber de economia das transações que são feitas, das contratações, enfim. Tu vai ter que entender praticamente do jornalismo geral para poder fazer o esportivo. E aí, em 2022, Vale TV, ocupando o espaço do nosso querido, saudoso Valdir Pedro Aisman, né? Que foi do Cláudio Mitchell também nos últimos anos, mas que lá em 2009 começou com o Valdir. E fiz um convite para o Gustavo. Não achei que fosse possível essa contratação de peso para a nossa Vale TV. É uma das grandes estrelas da nossa emissora hoje, sem nenhuma dúvida. Chegou chegando e ocupando espaço. Vamos falar um pouquinho de esporte na TV? Vamos. Tá curtindo? Lá. Bacana demais. Na volta do intervalo, hoje, numa conversa de peso com Gustavo Henneman. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o jornalista, apresentador da nossa Vale TV, Gustavo Henneman, no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a gente tem encontro marcado na Zero Grau, em Gramado, em novembro, no Serra Parque. E o apoio de Locofer, fechaduras e acessórios. No intervalo, eu e o Gustavo estavam conversando aqui sobre duas figuras marcantes, fundamentais na tua trajetória e que há pouco tempo te deixaram e que foram muito marcantes, muito especiais na tua vida, né? Teu papai e tua vovó, né? Isso aí. A avó já faz mais tempo, a avó faz um pouco mais de 15 anos, né, que faleceu. A dona Lorena Ketz de Oliveira, que é mãe da minha mãe, da Neila. Então, a avó foi a pessoa que me criou, né? Na verdade, ficava com ela o dia inteiro, praticamente a mãe trabalhava, a mãe era professora de artes, né? E então, isso, sem dúvida alguma, foi a pessoa que marcou minha vida até hoje, às vezes até sonho com ela, para ter ideia, né? E depois, claro, o pai o ano passado, né? Meu padrasto também, perdi o ano passado. Mas, claro que o pai a gente sente muito ainda, né? Agora, recentemente, Dia dos Pais. Agora, dia 30 de agosto, também estaria de aniversário, né? Faria 64 anos. Então, e com ele aprendi tudo, né? Gostar de futebol, gostar de esporte, gostar de pescar, adorava, sempre gostei de pescar. Agora faz um tempo que eu não pesco, até a gente é sócio da plataforma lá em Tramandaí. Até tem que visitar de novo lá para dar uma brincada. Essas memórias, elas ficam para sempre com a gente, né? E tu teve a separação dos teus pais cedo, sim, né? sim.
E imagino que a distância naquela época, sem chamada de vídeo no celular e tal, fosse algo ainda mais dolorido, né? Sim, sem Não dúvida. podia estar junto toda hora, né? Mas o pai ligava sempre lá para casa, É. quase todo dia, assim, ligava, mesmo que ele morasse em Rolante, Tramandaí, enfim, ele me ligava, a cada 15 dias ia visitar, enfim, era bem legal também essa parte, né? Tinha 2, 3 casas para ir, quando é criança o cara vai e se diverte, né? Mas isso foi claro, para criança às vezes é meio complicado, né? A separação dos pais, mas depois eu fui entendendo tranquilamente, né? Cada um seguiu o seu caminho, às vezes até melhor, né? Depois fui criado aí pela mãe, pela avó, que são 2 mulheres extremamente fortes aí que eu tenho como referência na minha vida, então me sinto muito honrado de ter tido essas duas aí na Imagino minha que a tua vida. mãe também esteja feliz com o teu momento, né? Ah, sem dúvida alguma. A mãe sempre foi uma grande apoiadora. Hoje, no momento, eu estou morando com ela. Depois de tudo que aconteceu no passado, eu estava morando aqui em Novo Hamburgo durante muitos anos. A pandemia mudou a vida de todos Mudou, nós. e eu voltei para ficar um tempo com ela, né? E ela sempre me apoia, né? Não tem nem o que dizer. A gente sempre morou junto, então às vezes a gente tem as discussões, mas isso é normal de família, né? Gustavo, e o desafio de um programa diário, hein? Falando de esporte? Eu acho que o esporte, como ele tem muitos acontecimentos, eu acho que é um espaço muito importante de tu poder agregar para todos, né? E dar espaço para essas pessoas que às vezes não têm nem oportunidade de estar falando. São tantos esportes, tantas modalidades, tantos atletas, e às vezes a gente não conhece todo mundo na região. Querendo ou não, o pessoal trabalha, né, luta pelo seu espaço no esporte, e às vezes não é tão reconhecido, e é o que eu tento fazer aqui no Esporte na TV. Trazer, às vezes, essa gurizada aí que está surgindo, novos talentos aqui do nosso esporte para poder estar oportunizando isso. Pô, já teve gente aqui no Esporte na TV que foi a primeira entrevista na vida, e diretamente no espaço de TV. Então, tu imagina chegar aqui na Vale TV, tu olhar para os estúdios, aquele olho brilhando, sabe? Isso é muito legal também, é gratificante, sabe? Demais. Tu está assim. ajudando essa pessoa na trajetória dela, apoiando e incentivando. Sem dúvida. Eu acho que esse é o papel que a gente tem também como jornalista, né? Porque, vamos combinar, o jornalismo nosso papel é sempre dar luz, claro, às outras pessoas. Mas ele é um pouco ingrato nesse sentido, porque não tem tantos veículos, tantos canais, tantos espaços de mídia. O esporte é sempre uma coisa menor dentro disso. Claro, dupla Grenal sempre up. Futebol, né? Todo o resto, eu não vou dizer marginalizado no pior sentido da palavra, mas no sentido literal. Ele fica à margem, realmente, daquilo que é o interesse maior, porque é potencializado aquilo que mais, evidentemente, traz resultado econômico, Sim. traz leitura, as pessoas procuram muito mais. E aí os outros esportes são sempre fragmentados, né? E acho que o desafio esse que tu está honrando e nos deixa muito, muito felizes, isso a gente sabe o que é a preparação para botar um programa no ar todos os dias. Sem dúvida. Né? Porque tem pré-pauta, tem que organizar, tem que convidar, tem que fechar a agenda. Às vezes tu quer muito trazer alguém e a pessoa não consegue. Quando ela pode, tu não tem um horário, tu não tem o tempo para isso. Né? Tem essa dinâmica toda que tem que ser resolvida, né? Não é fácil. O pessoal acha que é fácil, às vezes, só levar a pessoa lá. Não, tu tem que ver a agenda da pessoa, tem que ver a tua agenda também de estúdio, a possibilidade de pautas também, né? O pessoal às vezes está viajando, não vai voltar no tempo certo, ou já viajou e tu daqui a pouco perdeu a pauta, enfim, acontece de tudo nesses momentos assim, né, Rodrigo? Mas a gente tenta conciliar, quando a pessoa não consegue naquela semana, a gente tenta jogar para outra, um outro dia, a gente vai fazendo o possível para encaixar todo mundo, né? Dar o espaço que as pessoas merecem. E como é que tu está equilibrando isso? Porque o Gustavo não é só o apresentador, ele é o produtor, é o organizador de tudo, é o pensador de cada coisa. Como é que tu organiza a agenda olhando para o futebol, que tem essa necessidade, futebol profissional, e aqui a gente tem 2 times de ponta, né? Novo Hamburgo e o Aimoré fazendo tão bonito quanto fez esse ano, mais toda a cena do futebol na região, amador ou profissional, semiprofissional, né? Todos os outros esportes, e aí todos os técnicos, todos os atletas, todas as escolinhas, gente que está preparando a gurizada, todos os sêniors de cada uma dessas modalidades, pessoas que fizeram história. Como tu faz para colocar tudo isso dentro da tua agenda aí?
é um pouco complicado, mas acho que a experiência que a gente tem dentro do esporte, ela também, e os contatos, isso também já vai te dando uma certa noção do que tu precisa fazer, né? E aí a questão de estar atualizado, né? Buscar o que está acontecendo no meio do esporte, conversar com muita gente para poder saber, né, os eventos esportivos que estão acontecendo aqui, fora do país, né, até mesmo. O pessoal que está disputando em nível nacional, então a gente tem muita gama aqui para poder explorar. Pô, são 4 meses, 5 meses de programa, a gente repetiu poucas vezes as pessoas, mas é porque às vezes os convidados estão disputando muitas competições. Dá quase 100 programas isso já. Já tá chegando, não sei. Tá chegando 100, né? Tá quase chegando perto disso já. Então, se já não chegou, né? Teria que dar uma pesquisada. Mas acredito eu, assim, que claro, colocar todo mundo, às vezes, dentro do cenário, a gente não vai abranger todos, né? Mas as pessoas também podem nos procurar para poder, quem sabe, pedir uma oportunidade para estar vindo no programa. E isso já está acontecendo, isso é bacana, essa repercussão já está tendo. Então, o segredo é muito isso de estar falando com muita gente, é isso? O contato porque a gente diário, se informa com vocês. Sim. Sejam os veículos impressos, escritos, na internet, nos blogs, num programa de TV, mas aonde se informa? O jornalista, né? Com as próprias pessoas, né? Vocês são a fonte de buscar, né? A fonte, né? Tem que buscar a fonte e às vezes, é aí que eu digo, né? Às vezes o papel da assessoria de imprensa é muito importante, né? Esse elo que se tem da assessoria de imprensa com os jornalistas de veículo, ele é fundamental e às vezes as pessoas não têm essa noção, porque isso facilita muito o trabalho de todos e até mesmo para aparecer, né? Para as pessoas aparecerem e onde merecem estar, né? O Valdir brincava que aqui era um santuário, um oráculo. Passava por aqui, ganhava campeonato. Tem bastante história bacana já para contar desse pessoal que passou por aqui, que ia participar de um campeonato, de uma etapa, de uma prova, e que vingou legal, hein? Sem dúvida. Continua fazendo essa história, então. Sem dúvida, eu gosto. Na TV continua sendo. Eu gosto de trazer muitas histórias diferentes, bacanas e até mesmo de superação, né? Eu acredito que essa é a grande questão que eu adoro trabalhar. Trazer pessoas que merecem o seu espaço, e eu vou citar um aqui, que é um menino que disputou o campeonato de judô, um projeto Acolher de Campo Bom. E hoje ele treina na Sojipa, conseguiu bolsa, enfim. E esse menino, eu vou pedir perdão, não vou lembrar o nome dele agora completo, para poder dizer. Mas ele saiu desse projeto Acolher, ele ia 2 vezes na semana para Canoas para treinar, e nos outros dias da semana ele trabalhava com um amigo do pai dele carregando carreta, assim, fazendo força, peso, treinava e foi num brasileiro no Espírito Santo e ganhou o 3º lugar. E hoje treina com a Mayra Aguiar na Sojipa, em Porto Alegre. Então, cara, são essas histórias que são muito legais de ser contadas, sabe? Isso te dá sabe? A outra menina aqui de Ivoti, por exemplo, a Vitória Strasburger, né? Que ela venceu uma menina no tênis de mesa que foi para a Olimpíada de Tóquio, né? Então, e agora ela é campeã brasileira. É aqui da nossa região. O Alex Pires, de Sapiranga, atleta paralímpico, que teve há pouco tempo aqui, medalhista de prata em Tóquio, também a gente trouxe para estar falando aqui, contar essas histórias que são, né, bacanas demais, e a gente tem aqui isso dentro da nossa região, né? Isso é fundamental. Adorei falar contigo. E uma honra poder te assistir todo dia também e acompanhar essas histórias, né? Porque somos nós dando luz para aquilo que acontece de bacana na nossa região, fazendo esse ciclo virtuoso que a gente gosta tanto de exaltar, né? Rodar melhor, né, Gustavo? Sem dúvida, eu que agradeço. Vida longa ao jornalismo esportivo, né? E ao esporte como um todo, né? Com certeza, o esporte na TV aqui também. E esse ano tem Copa do Mundo também. Copa do Mundo chegando. Vai ter alguma coisa diferente? Vamos pensar. O Thiago está me falando que vocês estão pensando em alguma coisa. A gente já está conversando, sim. Hoje, numa conversa de peso com o apresentador do Esporte na TV, da nossa Vale TV, o jornalista esportivo, mas o jornalista antes de tudo, Gustavo Hennemann. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.